Olá, alunos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto e exegese bíblica, tá? Hoje na aula nós vamos tentar entender um pouco do conceito da interpretação de texto, da interpretação do texto bíblico, tá? Aprender a fazer uma boa exegese do texto, tá? E o subtítulo da aula de hoje é o erro interpretativo do calvinismo sobre Efésios 2. Por quê, pessoal? Não só no calvinismo, mas em diversas linhas teológicas, a gente vai ter um problema muito grande da questão interpretativa do texto, tá? De uma falha de exegese, né? Ao invés do teólogo ele fazer uma exegese do texto, extrair o que o texto está querendo dizer, ele faz uma exegese. Há uma diferença entre exegese e eisegese, tá? A exegese, você extrai do texto aquilo o que ele está querendo dizer. A exegese é a interpretação que você coloca sobre o texto e o que você acha que o texto está dizendo, tá? Muitas das vezes o texto está querendo dizer uma coisa e você está entendendo outra, porque ao invés de você fazer uma exegese, você faz uma eisegese. Um exemplo disso: vamos supor que você está conversando com uma pessoa e aí você fala para ela o seguinte, ó, você fala a seguinte frase para ela: o peito do pé do Pedro. E aí ela, indignada, ela olha para você e fala assim: tá, mas o pé do André não é preto. Ou seja, é uma falha de interpretação. Por quê? Você disse o peito do pé do Pedro. E aí ela disse que o pé do André não é preto. Veja que não existe nem a palavra André e nem a palavra preto na frase que você disse. O peito do pé do Pedro, né? Então, a exegese, né, ela é como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Isso já foi feito em muitas empresas, né? Que é assim: você conta a história para uma pessoa, a pessoa vai contar para outra, ela muda uma coisinha, vai contar para outra, ela muda outra coisinha. Quando chega lá na frente, o último entendeu totalmente ao contrário e não entendeu nada do que aquele texto está querendo dizer, né? Então a exegese é quando você olha para o texto e você interpreta baseado no seu achismo, naquilo que você acha, tá? A exegese, ela constitui de algumas ferramentas para que você possa entender o contexto bíblico e possa entender o que o texto está querendo dizer, tá? E isso daí não acontece só no calvinismo, acontece em diversas linhas teológicas, tá? Por exemplo, um exemplo bem claro para vocês: os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles não creem que uma pessoa, quando ela morre, a alma dela, o ser imaterial, aquele que Deus soprou nas narinas do homem ali, que deu vida, né, ao corpo humano, que essa alma, né, vivente que há dentro de nós, imortal, eles não creem que há uma alma imortal dentro de nós. Então, quando uma pessoa morre, para eles a pessoa morreu, acabou, né? E aí eles vão pegar diversos textos isolados da Bíblia, Eclesiastes, por exemplo, e que dão a dizer, mais ou menos a entender, de que o homem não tem uma alma imortal. Mesmo Jesus contando a parábola do Lázaro e do rico, dizendo que quando Lázaro morreu, os anjos vieram, pegaram ele e levaram para o paraíso. E que o rico ali, né, quando ele morreu, ele foi sepultado e mesmo no Hades, no lugar dos mortos, ele ainda estava consciente e ele podia ver do outro lado, né, do abismo ali, o Lázaro ali junto de Abraão, né? Ou seja, mesmo depois da morte havia uma consciência, né? Na parábola de Jesus ali, até o rico pede para Abraão: manda Lázaro voltar lá na terra
para falar para os meus irmãos, para que eles não venham a sofrer como eu aqui. Ou seja, o próprio Jesus, ele fez uma parábola dizendo algo sobre após a morte, né? E eles não aceitam essa parábola, eles dizem que é apenas uma parábola, que isso não existe. Mas eu acho um pouco difícil Jesus usar uma mentira, algo que não existia, né? Usado uma mentira para pregar uma verdade. Vocês concordam comigo? Jesus, sendo Deus, ele poderia pregar de qualquer forma, de todas as formas, mas jamais inventar uma mentira de que uma pessoa depois da morte ela ainda é consciente, né? Então, mas mesmo assim eles não acreditam. E aí, quando você pega o texto, né, de Jesus, do ladrão da cruz lá, o ladrão dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala para ele: na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? E aí quando você joga esse texto no colo deles, eles falam assim: não, mas é porque houve um erro de tradução, porque a vírgula foi colocada no lugar errado, que na verdade ali o texto está querendo dizer, né? Quando o ladrão virou para Jesus, falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, na verdade, ele disse assim, ó: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Só que esse é um problema de exegese, um problema de interpretação de texto. Por quê? Jesus, quando ele vira ali ele olha pro ladrão da cruz, ele fala assim: ó, na verdade te digo hoje, é uma redundância. Não tem como o escritor ali do evangelho escrever uma redundância dessa. Na verdade eu te digo hoje, mas se ele está dizendo hoje. Sabe, é uma espécie de pleonasmo, né? Na verdade te digo hoje. Mas se você está dizendo é hoje, não tem como você dizer no presente no passado, né? Na verdade te digo ontem. Não tem como. Na verdade te digo mês passado. Você tem passado, presente e futuro. Jesus poderia ter falado: na verdade eu sempre disse, e você estará comigo no paraíso, né? Disse no passado. No futuro não teria como, porque Jesus morreu naquele dia. Mas veja que Jesus disse no presente: na verdade eu te digo. Te digo hoje é uma redundância. Não tem como, não tem como. Então essa interpretação dos adventistas estão totalmente errada. Totalmente errada. Jesus disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Confirmando então a parábola lá do Lázaro e do rico, tá? Então, não é só no calvinismo, mas em diversas linhas teológicas você tem essa falha de interpretação bíblica. E por que que existe essa falha de interpretação bíblica? Porque o que acontece? Todo teólogo que se preza bom teólogo, para que ele possa entender o texto bíblico, o que que ele vai fazer? Ele vai ler o texto, ele vai tentar encontrar elementos da cultura da época, tentar entender como era a cultura da época, a história da época, para quem foi escrito aquele texto, né? Qual era o contexto da época em que foi escrita. E basear-se, né, na interpretação de texto ali, do grego, o contexto ali da ligação das palavras do grego, do hebraico, do aramaico, que seja. E através dessas ferramentas, desse conhecimento histórico, cultural, então ele vai poder entender o que o texto está querendo dizer. Ele vai conseguir fazer a exegese do texto. Mas o que os teólogos hoje eles fazem, tá? Vamos supor, ele já tem uma ideia pré-formada, ele é adepto de uma teologia, tá? E o que ele quer fazer? Ele não quer entender o texto. Ele quer defender a ideia dele. E para defender a ideia dele, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar alguns versículos da Bíblia, separado do seu contexto, que dão a entender que a ideia dele está certa, e ele vai provar, tá vendo? É bíblico, a minha ideia é verdadeira. Mesmo tendo diversos outros textos bíblicos dizendo ao contrário e dizendo que a ideia dele é errada.
Mas para ele não tá nem aí, né? Mesmo que ele coloque a Bíblia em contradição, né? Porque ele fala assim, não, a Bíblia está dizendo que é assim. Aí lá na frente tem outro texto, um contexto completo de um livro inteiro que fala contra aquilo que ele acredita. Aí entra naquela contradição. Ele, não é assim, tem coisas que não dá pra gente entender, é mistério de Deus. Aí quando você pega eles na contradição, aí é mistério de Deus, ninguém entende, né? Mas a Bíblia ela é muito clara de se entender. Se você fizer uma leitura correta de todo o seu contexto histórico-cultural, você vai conseguir, qualquer pessoa, você não precisa ter mestrado, doutorado de teologia para você entender o texto bíblico. Tá? Não precisa. É só você ter uma boa interpretação de texto e saber usar as ferramentas da exegese, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, tá bom? Então, nós vamos agora entender essa questão de Efésios 2 e entender por que que o calvinismo ele faz uma interpretação totalmente equivocada, errada desse texto, tá? E aí, essa semana eu vi um vídeo de um pastor, ele querendo defender o calvinismo e a interpretação errada de Efésios 2. E nesse vídeo, ele comete dois erros gravíssimos de exegese. E eu vou colocar esse vídeo para vocês vão ver esse vídeo até o final, tá? E aí, então, eu volto mostrando os erros que ele cometeu e explicando o porquê que ele cometeu esse erro, tá bom? Então, vou colocar aqui agora o vídeo para vocês. Deixa eu colocar meu fone, porque eu tô rodando o vídeo aqui no computador. E aí vocês vão poder ver o vídeo na íntegra. E aí eu vou explicar quais são os dois erros graves que esse pastor cometeu, tá? De querer defender, ao invés dele tentar entender o texto, ele quis defender o calvinismo. E eu vou explicar para vocês o erro que ele cometeu aqui, tá bom? Vamos lá pro vídeo então. A fé vem de Deus ou do homem? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A questão gira em torno do pronome, então, demonstrativo. Isto, que do grego é tuto. E a maioria dos arminianos defendem que o pronome aponta ou demonstra para a graça, e não a fé, que no caso, para eles, viria do homem. Porém, no grego, os pronomes demonstrativos geralmente concordam em gênero e número com o substantivo. Porém, os substantivos aqui, graça, cariti, está no feminino, como também fé, pisteus, também está no feminino. Mas o isto, que é o tuto, que é o pronome, está no neutro, não concordando nem com graça ou fé. Porém, no grego, quando um pronome demonstrativo aparece no neutro, ele normalmente se refere a uma ideia mais ampla e não a um substantivo específico. Não se refere exclusivamente nem à graça, nem à fé, mas sim todo o conceito expresso na frase anterior. A salvação é pela graça mediante a fé. Isto indica que o pronome está apontando para todo o conceito. A salvação que é pela graça mediante a fé, como um dom, um presente de Deus. Portanto, a melhor interpretação é que Paulo está enfatizando que a salvação é dada pela graça, por meio da fé, e isto é de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E se a fé for um produto do homem, passa a ser uma obra, e portanto vem a vanglória. Por isso, o arminiano olha para o seu vizinho, bate no peito dizendo, eu tive a fé para escolher, enquanto um calvinista olha para o vizinho e diz, por que eu, Senhor? Ai, gente, ó, assim, a gente tem que rir para não chorar, né? Eu já vou ser claro para vocês, tá? Eu não sou arminiano, tá? Muito menos calvinista, porque vocês já viram que eu bato muito no calvinismo, né? Mas essa briga de calvinistas e arminianos, gente, é uma coisa tão infantil, porque de um lado, muitas das vezes, você vê o arminiano defendendo uma coisa que Armínio não defendia, porque Armínio ele era calvinista, tá? Armínio ele era calvinista, né? Na época dele tinha um cara lá que brigava com ele em algumas ideias,
mas ele sempre foi pastor de uma igreja reformada na Holanda, ele nunca teve problema. Essa briga toda, essa fermentação toda no cristianismo surgiu depois da morte dele, tá? Então, essa briga ela é tão infantil porque, de um lado, você tem muitas das vezes o arminiano defendendo uma coisa que não necessariamente é do arminianismo, ela surgiu lá na frente com John Wesley, tá? Não é nem do arminianismo clássico, é do arminianismo moderno que vai surgir lá com John Wesley, tá? Você vê arminianos defendendo muitas das vezes ideias que vêm de outras linhas teológicas, mas que não vêm de Armínio, tá? Só para você ter uma ideia, hoje a linha arminiana moderna ela acredita no livre-arbítrio, tá? A linha arminiana clássica ela não crê no livre-arbítrio, tá? Tem essa questão aí. E por outro lado, você vê o calvinista muitas das vezes falando do arminiano algo que não é verdade. Que nem, por exemplo, esse pastor aqui agora diz que o arminiano, quando ele olha para o seu vizinho, ele fala assim, ó, eu fui salvo porque eu tive fé, porque eu fiz obras. Mas jamais você vai ver um arminiano falando isso daí. Qualquer igreja que seja arminiana, que você for, eles vão dizer a mesma coisa. Ninguém é salvo pelas obras. Todos são salvos pela graça de Cristo. As obras, elas são as evidências da fé, né? Depois a gente vai ver isso mais lá na frente. Mas em nenhum momento o arminiano ele vai pegar e trazer para ele a glória da salvação. Não, eu alcancei a salvação. E isso é uma mentira, é uma falácia dos calvinistas. Então veja que para ser melhor do que os outros, para dizer que eles estão certos e os outros estão errados, vale até caluniar, vale até difamar a visão teológica do outro. Então, essa briga, ela é muito infantil, tá? Quando eu vejo que um pastor, ele fala que ele é calvinista, que ele é arminiano, eu já fico com o pé atrás, porque eu prefiro ser bíblico, né? Outro dia eu ouvi um pastor, porque essas pessoas aqui ele não é nem calvinista e nem é arminiano, falando mal, e pra mim é um bocó de mola. Ah, mas esse pastor aí tem quase 70 anos, é um bocó. Me perdoe, não é porque uma pessoa tem uma certa idade que ela tem a razão, tá? Pra mim, eu acho que o cristão ele não tem que ser nem calvinista e nem arminiano, ele tem que ser bíblico, tá? Até porque os apóstolos eles não eram calvinistas e nem arminianos. Eles eram cristãos. Esse negócio de dizer porque eu sou católico, porque eu sou protestante, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, isso é um otário, um bocó de mola. Porque Cristo não vai vir buscar católico, protestante, batista, presbiteriano. Ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. E eu não vejo como uma pessoa que calunia a fé do outro, ela pode ser alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Porque, que nem, por exemplo, esse pastor aqui é um pastor calvinista. E ele diz que o arminiano, ele olha para o seu vizinho e diz, eu fui salvo pela minha fé, por causa das minhas obras. Isso é uma mentira. Tá? A Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Agora, como pode uma pessoa ter o Espírito Santo de Deus e ser filho do diabo ao mesmo tempo? Não tem como, tá? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de ficar atacando a fé dos outros. Se você tem provas de que a fé do outro ela é errada, prove. Por exemplo, eu vou defender o calvinismo e vou mostrar que o arminianismo é uma mentira. Pega as obras de Armínio, abra lá, leia a obra de Armínio, para você não sair falando besteira. Mesma coisa o arminiano. Se ele quer provar que o calvinismo está errado, leia as obras de Calvino. Eu, por exemplo, tenho as Institutas, já li ela toda, né? Tem aqui, por exemplo, depois a gente vai ler um trechinho aqui, ó.
eu tenho aqui, ó, o comentário de João Calvino aos Hebreus, que o próprio João Calvino vai contra, vai contra, pelo menos 3 pontos aí do calvinismo, o próprio João Calvino vai contra, né? Que nem, por exemplo, a perseverança dos santos, né? A pessoa, quando ela é um predestinado, ela é um eleito, ela jamais ela vai se desviar, porque o Espírito Santo faz ela perseverar ali. Se a gente ler aqui no comentário de Hebreus aqui, de Calvino, lá do capítulo 6, verso 4, Calvino vai falar que isso daí não existe. Depois eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Tá? Então, pessoal, assim, ó, para de ficar com essa briga, né? Se você quer provar que uma ideia é errada, leia a obra. Leia a obra, tá? Para não ficar que nem esse pastor dizendo que o arminiano é uma pessoa que acredita que está alcançando a salvação pelo mérito próprio. Porque eu nunca vi na minha vida uma pessoa que é de uma linha arminiana dizer que eu fui salvo porque eu fui bonzinho, porque eu mereci, porque eu sou santo. Eu particularmente nunca vi. Há mais de 30 anos dentro do evangelho, já convivi com assembleianos, com pessoas da Igreja de Deus e Amor, congregação cristã. Eu nunca na minha vida vi uma pessoa que é arminiana dizer que foi salva por causa do esforço dela. Eu nunca vi, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a aula, né? Bom, interpretação de texto e exegese, o erro interpretativo do calvinismo sobre Efésios 2, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma foto do Novo Testamento Interlinear, tá? Eu tenho ele aqui, o Novo Testamento Interlinear. Tem aqui, ó, um dicionário, tá? Só para vocês terem uma ideia que a gente está com material acadêmico, tá? Se baseando tudo em material acadêmico, tá? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês. Então, o texto grego, tá? Isso daqui é Efésios 2 e aqui é o verso 8, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, o verso 9, verso 10, tá? Então, a gente vai entender esse contexto aqui. Vou falar sobre os 2 erros que esse pastor cometeu sobre a interpretação aqui. Primeiro erro grave que ele cometeu. Ele quis interpretar Efésios 2:8 fora do seu contexto total, que é o capítulo todo de Efésios, que começa lá no versículo 1. Tá? E antes do versículo 1, você tem Efésios 1. Depois de Efésios 2, você tem Efésios 3, Efésios 4, Efésios 5. Tá? Então, para você interpretar um texto, você não pode pegar um versículo isolado, sendo que você tem todo um livro, você tem toda uma Bíblia para interpretar. Tá? E aí o que ele faz? Ele interpreta Efésios 2, o versículo 8, isolado do seu contexto. Primeiro erro grave. Você não pode interpretar um versículo isolado do seu contexto, isolado do seu livro. Você não pode. Tá? Não, mas a Bíblia diz aqui. Não, pera aí, a Bíblia não diz. Você recortou só o pedacinho que você queria ali e não olhou para o contexto total. Primeiro erro. Segundo erro, né? A palavra total aqui, né, que traduzido para o português é isto, ele tenta explicar essa palavra, ele até explica de uma forma correta, tá? Tudo que ele explicou é verdade, tá? Essa palavra, quando diz isto, todo aqui, está querendo dizer ao contexto geral da ideia que o texto está querendo dizer. Até aí tudo bem. Só que aí ele diz que esse isto aqui, o todo aqui, ele se refere tanto à graça quanto à fé. Tá? E aí é um erro teológico de interpretação, por quê? Quando você olha para o contexto total do capítulo, a fé ela não tá. Não tá. A fé ela não tá inserida no capítulo 2 de Efésios. A fé ela aparece como uma observação do texto. Todo o texto, desde o capítulo 1, nós vamos analisar isso daí,
tá? Todo o capítulo está falando sobre salvação. Todo o capítulo, todo. Até chegar no versículo 8. Aqui no grego você pode ver que as palavras elas não estão basicamente em ordem, porque o grego ele é um pouco complexo, mas você pode ver na sequência das palavras aqui, ó. Pois graça sois salvos mediante fé. Ou seja, pois sois salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, até aí é só graça, é só salvação, tá? E aqui vocês vão ver que, ó, ele tá falando que a graça é mediante a fé. Só isso. E aí ele continua falando sobre graça, tá? E aí nós vamos entender, dentro de um contexto, de uma interpretação, seja ela do grego, da língua portuguesa, inglesa, não importa. Nós vamos entender os elementos do texto, elemento primário, elemento secundário, tá? Pra gente poder entender essa questão, tá? Então, eu só trouxe essa foto aqui para vocês verem qual é a palavra que ele está se referindo, tá? Touto aqui, que significa isto. E agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Tá vendo aqui essa linha? Pois graça sois salvos mediante fé. E aqui depois da fé tem uma vírgula e um ponto. Tá vendo? Grave bem essa questão, porque agora a gente vai prestar atenção nessa separação aqui, ó. De ponto e vírgula aqui. Tá bom? Agora nós vamos para o texto em geral. Bom, como eu disse para vocês, para que a gente possa interpretar um texto, a gente não pode interpretar um versículo isolado do seu contexto, tá? Nós precisamos entender todo o capítulo para que a gente possa entender o que o escritor está querendo dizer, aqui no caso de Paulo, tá? Então vamos ler desde o versículo 1 para a gente poder entender? Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, tá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja que até o versículo 5 aqui, Paulo está fazendo uma explanação sobre a nossa pecaminosidade, sobre o nosso caminhar de pecado, estando no mundo, fazendo a vontade do inimigo, só que mesmo estando em pecado, antes mesmo de tudo, Deus, ele decidiu nos salvar, enviando o seu filho Jesus para morrer por nós. Ou seja, Cristo morreu não porque nós fizemos alguma coisa para que ele morresse, mas porque Deus quis, o Pai quis assim, tá bom? Então, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja que até aqui agora o contexto é salvação. O resgate do pecador da pecaminosidade e trazendo agora para a salvação, trazendo para a graça, tá? Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então veja que todo o contexto aqui é graça, é salvação, bondade de Deus. Todo o contexto aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é o elemento primário do texto? É graça. É salvação. Por quê? Porque todo o texto
está falando sobre salvação. O texto não está falando sobre graça. O texto está falando sobre salvação. Então, salvação aqui é elemento primário, tá? Agora vamos ler o versículo 8. Porque pela graça, ó, mais uma vez falando da graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, tá? E aí eu vou parar por aqui, depois a gente vai continuar lendo. Então, aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui, esse pastor calvinista, né, o calvinismo, ele interpreta que esta palavra aqui, ó, isto, né, ela está se referindo tanto à graça quanto à fé, tá? Então, o que o calvinismo acredita? Ninguém pode crer em Deus, ninguém pode acreditar em Deus, ninguém pode ter fé se Deus não der para ela. Ou seja, o ser humano, ele é um débil mental. O ser humano, ele não é capaz de pensar, ele não é capaz de raciocinar. Você pode pregar a palavra para ele, se ele não for um predestinado, se ele não for um eleito, você está pregando à toa, porque ele não tem inteligência, ele é um ser burro, ele não tem capacidade de... Para o calvinismo, o ser humano, ele tem capacidade de escolher uma roupa preta e uma roupa vermelha, ele tem capacidade de escolher comer carne ou salada, ele tem capacidade de escolher tudo nessa vida. Mas mediante a pregação da palavra de Deus, o ser humano, ele não tem a capacidade de escolher entre aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. Esse é o pensamento calvinista. O ser humano, ele é capaz de escolher qualquer coisa. Se você perguntar para ele, você quer salada ou carne? Ele tem capacidade de escolher entre salada e carne. Se você perguntar para ele, você quer uma regata ou um terno e uma gravata? Ele tem capacidade de escolher entre terno e gravata. Agora, se você falar para ele, você é um pecador, você precisa de Cristo para poder redimir os seus pecados, você aceita Cristo ou não? Para o calvinista, só nessa condição, o ser humano, ele não tem capacidade de pensar e ele não tem capacidade de aceitar. Viu que louco? Isso não tem cabimento. O ser humano, ele é capaz de escolher qualquer coisa, mas mediante a pregação da palavra de Deus, ele não é capaz. Ele só aceita a Cristo se ele for um predestinado. A fé só é dada se o Espírito Santo der a ele. Senão, não dá. Ou seja, para o calvinismo, Deus, ele é um ser contraditório. Por quê? No mesmo tempo que Deus fala para nós não fazermos acepção de pessoas, o Deus calvinista, ele faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus, ele quis salvar a uns e a outros ele não quis. E aí você fala para o calvinista, mas então Deus não fez acepção de pessoas? Não, ele é soberano, né? Por ele ser soberano, na cabeça do calvinista, por ele ser soberano, Deus pode cometer atrocidade. Quando Deus mata alguém por justiça, para eles não é justiça, para eles é assassinato. Deus pode assassinar, né? Igual eu já vi o Marcos Granconato dizendo, por exemplo, que no dilúvio Deus assassinou bebês. Não, Deus não assassinou bebês. Os bebês morreram por causa da incredulidade dos pais deles. Ou você queria que Deus catasse tudo quanto é bebê que existia e fizesse ele sair flutuando, correndo até a arca igual os animais fizeram. Então, os bebês foram mortos no dilúvio, a culpa não é de Deus, a culpa é dos pais que foram incrédulos e não quiseram ouvir a palavra de Noé. Então não vem dizer que Deus, ele é assassino porque ele é soberano, porque ele é Deus, ele pode ser assassino. Porque é exatamente o que o diabo faz. Satanás, lá para Eva, falou o quê? O que Deus falou para vocês?
que vocês não podem comer das árvores? Não, ele falou que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que a gente comer a gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer. Ou seja, Satanás falou, não, vocês não vão morrer. Ele mentiu para vocês. Ele falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele. Deuses, conhecedores do bem e do mal, né? Então a estratégia do diabo é sempre macular a santidade e o caráter de Deus. E é exatamente isso que o calvinista faz. Deus ele quis salvar um, mas o outro ele não quis. E aí ele aponta o arminianismo como uma fé arrogante, mas na verdade quem está sendo arrogante é o calvinismo. Por quê? Vou explicar. Veja que a frase dele. O arminiano, quando ele olha para o seu vizinho, ele fala assim, eu fui salvo por causa das minhas obras, porque eu tive fé. Aí ele fala assim, já o calvinista, ele olha para Deus e fala, por que eu, Senhor? Sabe qual é? Por que eu, Senhor? Por que eu tive sorte e o outro não teve? Né? Por que, Senhor? Eu tive sorte. Deus ele me ama, ele não ama o outro, porque Deus ele não predestinou o outro, Deus quis tacar ele no inferno. Mas eu, Senhor, o Senhor me amou. Ou seja, o calvinismo é arrogante, porque Deus me amou, mas não amou o outro. Deus fez acepção de pessoas. Ele escolheu a mim, mas não escolheu o outro. Então veja que o calvinismo é uma teologia arrogante. É uma teologia soberba. Porque ela aponta que, querendo ou não, ela teve sorte, né? E os calvinistas, eles adoram zoar os arminianos, porque eles dizem que a flor do calvinismo é a tulipa, né? A tulipe. Já enquanto a flor do arminianismo é a margarida, né? Porque tem várias pétalas ali. E aí eles mentem a respeito da crença arminiana, porque eles falam que o arminiano crê que se a pessoa pecou uma vez, ela já perdeu a salvação. E não é isso que o arminianismo prega. É só você ler a mecânica da salvação, é só você ler as obras de Arminio, que você vai ver que não é nada disso que o arminianismo prega. É mais uma mentira do calvinismo. Mais uma vez, eu não sou arminiano, mas eu já li tudo sobre calvinismo e li tudo sobre arminianismo. E é uma desonestidade do calvinista dizer isso, né? E aí eles dizem que a flor do arminianismo é a azaleia, porque ali é bem me quer, mal me quer, pecou, mal me quer e bem me quer, mal me quer. Só que na verdade a flor do calvinismo ela deveria ser um trevo de 4 folhas, né? Porque você é salvo, no calvinismo você é salvo pela sorte. Você teve sorte. Simplesmente assim. Nós não podemos explicar isso, é um mistério de Deus. Não, é sorte, né? Você teve sorte, você foi salvo, é sorte tua, né? Dentro da reforma protestante você tem os 5 solas, né? Mas no calvinismo você tem 6, né? Que é o sola sortes. Então você é salvo pelas sola sortes. Então você teve sorte, você foi salvo, simples assim. Então, na interpretação calvinista aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, eles falam que esse isto aqui está se referindo tanto à graça quanto à fé. E aí eles falam que uma pessoa não pode ter fé se Deus não dá para ela. Se Deus não der fé para ela, então ela não pode ser salva, né? Mas vamos lá. Por que essa interpretação está errada? Primeiro, lembra quando eu disse para vocês sobre o elemento primário? Lembra? Qual que é o elemento primário aqui? A graça, a salvação. A fé, no caso aqui, ela é um elemento secundário. Por quê? Todo o texto aqui está se referindo à graça, à salvação. E aí no versículo 8, Paulo explica, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, você vai ser salvo por meio da fé, porque você anda pela fé.
isto não vem de vós, é dom de Deus, não está se referindo à fé. Está se referindo à graça. E eu vou explicar para vocês o porquê isso aqui, tá? Lembra que aqui atrás eu falei para vocês prestarem atenção nesse ponto e vírgula aqui? Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que que o tradutor da Bíblia, ele colocou esse ponto e essa vírgula aqui? Para separar a frase, para que você e eu possamos entender sobre o que o restante da frase está querendo dizer. Tá? Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, você é salvo pela graça, você é salvo por meio da fé. Ponto e vírgula. Aqui significa que o texto parou, tá? Como se fosse um ponto final. Só que como o texto ainda vai continuar, então você usa um ponto e vírgula, tá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ela se refere à graça, por quê? Por causa desse ponto e vírgula aqui. Então vamos lá. Elemento primário, graça. Elemento secundário, fé. O isto aqui, se ele estivesse se referindo tanto à graça quanto à fé, não teria um ponto e vírgula aqui. Teria apenas uma vírgula. Mas por que que tem um ponto e vírgula aqui? Por que que o tradutor colocou esse ponto e vírgula? Para indicar que e isto não vem de vós, é dom de Deus, está se referindo ao elemento primário do texto. Primário do texto. Vamos supor, vou explicar para vocês. Você está narrando a história de Maria, né? Uma imagem fictícia aqui. Maria e a irmã dela, Mariana, tá? Então você vai falar sobre Maria, que Maria era uma menina espetacular, meiga, carinhosa, morava com a sua família, o seu pai, a sua mãe e a sua irmã Mariana, e ela era muito dócil. Tá? Veja que toda a história você está narrando o quê? Você está narrando a personagem Maria. Ela era meiga, carinhosa, prestativa, muito linda, e ela morava num bosque com os seus pais e a sua irmã Mariana. E ela era amigável. Aí eu te pergunto, quem era amigável? Mariana? Não. A Maria. Porque todo o texto está narrando as qualidades de Maria, não de Mariana. Mariana é o elemento secundário da história. Os pais de Maria e Mariana é o elemento secundário. Eu estou falando de Maria. Maria era meiga, dócil, gentil, né? Prestativa, trabalhadora. E ela morava no bosque com os seus pais e a sua irmã Mariana. E ela era adorável. Ela quem? Maria. Veja que os pais de Maria e Mariana é o sujeito, é o elemento secundário do texto. O texto primário aqui, o sujeito primário, o elemento primário do texto é Maria. Por quê? Porque toda a história está em cima do personagem Maria. Agora, aqui no texto é a mesma coisa. A gente vem falando sobre a graça, sobre a salvação. E aí no versículo 8 vai falar que nós somos salvos pela graça, só que essa salvação ela é mediante a fé. Ponto e vírgula, e isto, a graça, não vem de vós, é dom de Deus. Então, o tradutor da Bíblia, ele já está colocando ponto e vírgula aqui, por quê? Porque a interpretação do texto, ela precisa ser levada em conta todo o seu contexto geral. E não só o versículo 8 isolado.
Se todos os outros versículos anteriores não estivesse falando nada sobre graça, sobre salvação, só o versículo 8 estivesse falando sobre salvação aqui, aí o isto não vem de vós, é dom de Deus, poderia também abranger a fé. Só que aqui no caso não teria depois por meio da fé um ponto e vírgula, e sim uma vírgula comum, indicando que o restante da frase estava se referindo tanto à graça quanto à fé. Mas no caso aqui não. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto e vírgula, agora o restante vai falar sobre o elemento primário do texto, que é a graça e não a fé. E aí que está o erro. Esse é o primeiro erro dele interpretar isso, mas o segundo erro é esquecer que depois do versículo 8, a gente tem também o versículo 9 e 10. E olha o que o versículo 9 e 10 diz. Né? Continuando aqui o versículo 8. Ó, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o que? A graça. Né? A graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O que? A graça, a salvação. Versículo 10 é a prova de que o versículo 8 lá, o isto, aqui, não está falando da fé, está falando da graça. O versículo 10 é a prova. Por quê? Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que no versículo 9 está falando que a salvação, ela não depende de obras. Mas no versículo 10 fala que a fé, ela depende das obras. Veja. Esqueça a fé. Aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante a fé. E isto, a graça, não vem de vós, é dom de Deus. A graça não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja, Cristo ele nos salvou. E essa salvação agora, ela vem por meio do quê? Da fé. E a fé, ela é exposta aonde? Nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não dá para você separar a fé das obras. Não dá, e eu vou te provar isso na carta de Tiago. Não dá para separar. Então, logo aqui, você não pode interpretar o versículo 8 isolado dos versículos anteriores e dos versículos posteriores. Veja que se você ler o versículo 9 e 10, você vai entender que todo o contexto aqui não está falando da fé, está falando da graça. Logo, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ele está se referindo à graça, que é o elemento primário do texto, e ele está logo após o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula indica que o restante da frase está se referindo ao elemento primário do texto, que é a graça. Deu para vocês entenderem? Veja, a interpretação calvinista do texto, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o isto deles aqui, eles acham que se refere à fé. Essa é a interpretação calvinista, né? Então, a gente tem aqui, ó, a palavra touto, isto aqui. E aqui, antes, a gente tem a palavra fé e pode ver que aqui, na tradução da palavra fé aqui, foi separada com ponto e vírgula aqui, exatamente por causa disso. Porque a segunda linha do texto grego, ela vai se referir ao elemento primário do texto. E não à fé. A fé é o elemento secundário. Tá? Agora a interpretação correta do texto, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que eu até circulei de verde aqui, ó, para você prestar atenção nesse ponto e vírgula. Porque esse ponto e vírgula vai me indicar que o resto da frase
está se referindo ao elemento primário do texto, tá? Que não é a fé, e já isso daí já é uma questão de interpretação de texto. Agora, se a pessoa tem uma deficiência, um déficit de conhecimento e interpretação de texto, aí já é um problema, né? Então, isto se refere à graça, tá? Esse ponto e vírgula indica isso pra gente, que o restante da frase se refere ao elemento primário do texto. Então, logo, a gente precisa entender, ó, o elemento primário aqui é a graça, é o assunto do texto. O elemento secundário é a fé. Ele está atrelado ao elemento primário, tá? Então, esse ponto e vírgula aqui, ele aparece indicando que o restante da frase está relacionado ao elemento primário e não à fé aqui, que seria um elemento secundário, como eu disse no exemplo da história de Maria, né? Maria era uma menina gentil, talentosa, trabalhadora, né? E ela morava no bosque com os seus pais e a sua irmã Mariana, e ela era muito prestativa. Ela quem? A Mariana? Não, a Maria. A Mariana é o elemento secundário. O elemento primário aqui é Maria. Deu para vocês entender? Então, infelizmente, os calvinistas eles interpretam errado esse texto para quê? Para poder dar validade àquilo que eles acreditam. Só que eles se esquecem do versículo 10, que fala que nós somos chamados para boas obras. Ou seja, o cristão ele tem que ter boa obra. Ele tem que ter boa obra. Cristão que não tem boa obra não é cristão. Tá? E, para não ficar só nessa questão, às vezes a pessoa pode falar assim, ah, Leandro, mas essa versão aí que você tá lendo, né, a versão Almeida Corrigida Fiel, ela não é igual às outras versões, as outras versões estão mais corretas. Vamos ver em outras versões, tá? Então vamos lá. Efésios 2:8, na Almeida Corrigida Fiel, né, que é a que a gente leu. ACF. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora a gente vai para Almeida Revista e Corrigida, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Vamos lá. Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que os calvinistas usam, né? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vós, é dom de Deus. King James. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, ponto e vírgula. E isto não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, né? Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais adaptada para a linguagem moderna. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E veja que interessante que, para poder melhorar o entendimento, na Nova Versão Transformadora, eles já colocam não só o ponto e vírgula, mas eles colocam um ponto final. Para dizer, ó, é o seguinte, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ponto final. E agora, vamos voltar para o elemento primário do texto. E isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. O quê? A salvação. Porque lembra lá atrás, no texto que a gente leu, que Deus, ele ainda estando nós, mortos em nossos delitos e pecados, Deus entregou o seu Filho para morrer por nós? Uma dádiva de Deus, né? E aí veja que interessante que o versículo 9, na Nova Versão Transformadora, ela vem melhorar o entendimento do texto aqui. E veja que interessante, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então veja que aqui, ó, no próprio versículo 9, está dizendo que a salvação, ela não vem, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Essa já é uma explicação que não está se referindo à fé. Por quê? Porque a fé, lembra lá do versículo 10, ela depende das boas obras a qual o próprio Cristo Jesus deixou para nós.
Deu para vocês entender? Então eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pela graça de Cristo. Só que as boas obras, elas foram colocadas por Deus a nós. Tá? Versículo 10, para vocês entenderem, a nova versão transformadora melhorou ainda o entendimento disso. Ó. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deu para vocês entender? Ó, versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, a graça, não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então o versículo 10 agora está explicando que a realização dessas boas obras é exatamente a fé. Deu para vocês entender? Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não está se referindo à fé, está se referindo à graça. Todo o contexto do capítulo 2 está se referindo à graça. E agora, só para vocês entenderem essa questão da relação entre fé e obras, é só a gente ler a carta de Tiago. Tá? A carta de Tiago ela não é uma carta muito bem-vinda, tá? No meio calvinista, exatamente porque a carta de Tiago ela vai fazer uma ponte agora com Efésios 2:10, e Tiago vai explicar o que são as obras em relação à fé, tá? E a carta de Tiago, inclusive, ela foi meio que ela não foi excluída por Lutero, mas ela foi ignorada, ela foi chamada de epístola de palha. Lutero, ele levou até o final da sua vida a crença de que a carta de Tiago ela não era uma carta inspirada por Deus. No entanto, que quando Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, Judas, essas cartas, ele joga lá para o final da Bíblia e coloca numa seção apócrifos. Ou seja, Hebreus, Tiago para ele não era inspirado por Deus, eram livros apócrifos, tá? Só que como nós cremos que essas cartas elas são sim inspiradas por Deus, então vamos lá entender, à luz de Tiago 2, a relação entre essas obras e essa fé, tá? Então vamos lá, Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, antemão, planejou para nós. E agora a gente vai para Tiago 2, dos versos 14 ao 17, tá? Que é o contexto que vai falar sobre essas obras. E vai dizer assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? É uma pergunta retórica, mas a resposta seria não. Porque lembra aqui, ó. Porque, ó, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Ou seja, a pessoa que ela anda na fé, mediante a fé, ela tem que realizar boas obras. É obrigatório ela realizar boas obras. E aí Tiago fala, meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, se ele não tem obras, então ele não tem fé. Tá? Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, se você tem fé, você é cristão, está na igreja, mas você vê um necessitado e você não faz nada para ajudar na sua necessidade, o que adianta? Que fé é essa? Que você não está praticando as boas obras que de antemão ele planejou para nós?
Versículo 17, então, Tiago vai concluir: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Por quê? A fé sem obras é morta. Porque nós somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, se você diz que tem fé, mas não pratica as obras, a sua fé está morta. Então, o contexto bíblico é a fé, ela é um exercício da minha conversão. Então, durante o meu processo de santificação, eu tenho que ter obras, tá? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que renunciar à minha carne. Foi isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como o Espírito Santo fazer isso por mim. Quem tem que negar a mim mesmo sou eu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso significa fé. O ser humano tomar a decisão de seguir e fazer a vontade de Deus, que é composta pela oração, pelo jejum, leitura da palavra de Deus, a luta, a renúncia pela carne. E a partir do momento que eu ando pela fé, no caminho da santificação, então eu sou salvo pela graça de Cristo. Então eu não pratico obras para ser salvo. Eu pratico obras porque eu fui salvo, porque eu decidi fazer a vontade de Deus. Os calvinistas, eles tentam excluir as obras, da relação das obras com a fé e a graça, mas não tem como. É um triângulo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, a obra da salvação, ela também é três. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. O Espírito Santo aplica. A graça, ela vem de Deus. Só que ela é mediante a fé e a santificação, que a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E essa santificação, ela vem através do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida e a nossa renúncia do nosso pecado. O texto é muito claro, É só você pegar, ler o capítulo 2 de Efésios e ler Tiago, o capítulo 2, que você vai entender. Não tem como separar a salvação da fé e das obras. Não tem como. É uma tríade. Assim como Deus é uma tríade, assim como a obra da salvação é uma tríade, o contexto da salvação também é uma tríade. É graça, fé e obras. Assim como não tem Deus sem Espírito Santo, ou sem Jesus, ou sem o Pai, não há salvação perante a Bíblia sem a graça de Cristo, ou sem a fé, ou sem as obras. Tiago está falando, se você diz que tem fé, mas não tem obras, a tua fé está morta, então você não tem fé. No início do capítulo 2 de Tiago, ele fala assim: se você diz que tem obras, mas se você não tem fé, também não adianta nada. A fé e as obras são um conjunto de combustível para a santificação e o alcance da graça de Cristo. A salvação não é pelas obras, é pelo amor de Cristo. Só que a fé e as obras são uma condição que Deus coloca para nós. Não para alcançarmos a salvação, mas porque Ele nos salvou, agora Ele exige de nós santidade, obediência e obras. Ele exige de nós. Não é uma troca, é uma ordenança. As obras não é uma troca. Se vocês fizerem isso, não, é uma ordenança. Eu salvei vocês, vocês vão fazer isso. Se vocês não obedecer, vocês estão me negando. Então logo não há mais salvação para vocês. Eu vou rejeitar vocês. Lembra lá em Oséias 4:6, 6:4, uma coisa assim, me falha a memória agora. Porque o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu
rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitarei naquele dia. Se você rejeita algo de Deus, Deus vai te rejeitar automaticamente. Jesus falou para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mas aí o calvinista fala assim: não, isso daí não existe. Se Deus quer, você vai ser salvo. O Espírito Santo vem, estupra o teu coração e você vai ser salvo. Porque você é um eleito, então você vai ser obrigado a ser salvo. Então, pessoal, tomem cuidado. Tomem cuidado com linhas teológicas. Ó, e eu vou ser bem direto para vocês, tá? Eu já li tudo sobre calvinismo. Eu já fui de uma igreja calvinista. Eu sei muito bem o que eles pregam. Eu sei muito bem como eles pensam. Gente, cai fora. Cai fora do calvinismo, em nome de Jesus. O calvinismo, ele é tão maligno, ele é tão prejudicial quanto o adventismo e quanto os testemunhos de Jeová. Ele é tão prejudicial quanto essas heresias. Caiam fora, porque o calvinismo, ele é uma mentira. Ele é uma mentira que ele impregna a mente das pessoas. E as pessoas se acham melhores do que as outras. Eles acham que só eles têm a razão. E eu vou provar para vocês que o calvinismo é tão mentiroso que nem ele acredita naquilo que ele prega. Eu tô aqui, ó, com o comentário de João Calvino de Hebreus, né? Sobre Hebreus, capítulo 6, verso 4. O escritor aos Hebreus vai dizer que uma vez aqueles que foram salvos, experimentaram da graça, do Espírito Santo e caíram, é impossível torná-los ao arrependimento, porque eles transformaram o sacrifício de Cristo em algo vergonhoso, em vitupério, né? E aí, o calvinista, ele vai ler esse texto e ele vai dizer que... ele vai inventar um monte de desculpa e ele vai dizer que não. Que a pessoa, quando ela é um eleito, ela é um salvo, ela jamais vai cair da presença de Deus. Ela vai se desviar do caminho do Senhor e perder a salvação. Jamais, jamais, né? Eles têm até aquela famosa frase, o Hernandes Dias Lopes adora dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Agora, sobre esse texto, olha o que Calvino escreve, né? Tô aqui, ó, página 145, tá? 145 do comentário de Calvino aos Hebreus, né? Ele vai falar sobre essa questão. Inclusive, nos 5 pontos do calvinismo, tem um ponto que é a perseverança dos santos, que vai ensinar exatamente isso, que uma vez que a pessoa ela é eleita, ela nunca vai sair da presença de Deus e ela vai ser salva de um jeito ou de outro, né? Mas olha o que o próprio Calvino fala aqui no comentário aos Hebreus, tá? O centro desse problema está no termo caíram. Qualquer um que entenda sua força se esquivará facilmente de todas e quaisquer dificuldades. É indispensável que notemos que existe uma dupla queda, uma é particular, a outra é geral. Qualquer um que tenha ofendido a Deus de uma forma ou de outra caiu do seu status como cristão. Portanto, quantos são os pecados, tanto são as quedas. O apóstolo, porém, não está falando aqui de furto, nem de perjúrio, nem de homicídio, e nem de embriaguez e nem de adultério. Sua referência é uma apostasia irreversível do evangelho. Não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de haver ele, o homem, renunciado definitivamente sua graça. Ou seja, o próprio Calvino aqui está falando que o homem, ele pode renunciar
a sua graça. O apóstolo, porém, não está falando aqui de furto nem de perjúrio, de pecados, né? Sua referência é a uma apostasia irreversível do evangelho. Não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de haver ele renunciado definitivamente à sua graça. Ou seja, o próprio Calvino aqui está falando que o escritor aos Hebreus aqui está falando de pessoas que se apostataram da fé. Que há uma possibilidade do ser humano se apostatar da fé, renunciar à sua graça. Mas aí o calvinista vem e fala que não tem como se apostatar da fé. Uma pessoa que se afasta da graça é uma pessoa que nunca foi predestinada, que nunca foi eleita. Mas aqui Calvino está falando que não. Aí como que fica? Quem está certo, o Calvino ou o calvinismo? Deu para vocês entender? Então, pessoal, tomem muito cuidado com pregadores. Não é porque um pregador prega a verdade que ele é um verdadeiro profeta. Tá? Às vezes ele está usando da verdade para implantar em seu coração a mentira. Igual aquela jovem lá em Atos, né? Quando Paulo e Silas chegaram naquela determinada região, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela chegava, olha, porque aqui estão os servos do Deus vivo. Era uma mentira? Não, era uma verdade. Mas Paulo, como ele tinha discernimento do espírito, ele viu que aquilo era um espírito maligno. Ele foi lá, expulsou o espírito daquela mulher e ela parou de adivinhar. Então veja que não é porque muitas das vezes alguém está falando a verdade, está pregando a verdade, que é espírito de Deus. Às vezes o pregador, ele pode pregar a verdade, ele pode pregar duro contra o pecado. Para quê? Para espalhar no seu coração e na sua mente heresias de perdição. E com isso, ele vai pervertendo a sua visão perante a Bíblia, fazendo com que você acredite numa heresia que durante toda a história da igreja já foi colocada como heresia. Por exemplo, a predestinação. A predestinação, houve diversos concílios, eu tenho até aqui livros de história que contam a história dos concílios, e por diversos concílios a predestinação ela foi categorizada como anátema, como uma doutrina maldita. No concílio de Orange, em 529, o concílio determinou que a predestinação, a dupla predestinação, que não existe predestinação, a predestinação ela é automaticamente uma dupla predestinação, de que Deus ele predestina uns à salvação e outros à condenação. Aí o calvinista vem e fala assim, não, mas nós não acreditamos na dupla predestinação. Nós acreditamos na predestinação, que Deus predestinou alguns para o céu. E os outros? Os outros não foram predestinados, eles vão para o inferno. É dupla predestinação. E lá no concílio de Orange, em 529, já foi registrado que a dupla predestinação, a doutrina da predestinação, ela é uma doutrina maldita, e maldito seja aquele que ensinar essa doutrina. Mas hoje nós temos a doutrina da predestinação sendo pregada nas igrejas como uma doutrina cristã. Então, pessoal, tomem cuidado, estudem a Bíblia, procurem conhecimento para que vocês não caiam na mentira desses falsos profetas que tentam distorcer o texto bíblico e faça com que você acredite numa mentira que não é. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, a graça, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Agora, a fé, somos nós que devemos exercer. Somos nós. O Espírito Santo não pega ninguém na marra, ele não possui ninguém. O Espírito Santo não é demônio para possuir as pessoas e obrigar as pessoas a fazer as coisas. As obras têm que partir de nós, não para a salvação, mas pela salvação. Nós precisamos praticar as obras, não para alcançar a salvação, mas porque Cristo
nos salvou, porque somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então lembre-se, pessoal, quando você ouvir algum falso profeta, algum falso pastor calvinista dizendo que a fé, ela é um dom de Deus, que se Deus não te der, você não pode ter fé, caia fora, porque essa é uma doutrina do diabo. Porque isso macula o caráter de Deus, tá? Isso faz com que Deus seja um Deus que faz acepção de pessoas. Eu dou fé pra você, mas pra você eu não dou fé porque eu quero te ver no inferno. Tomem cuidado. Essas interpretações sutis fazem com que, inconscientemente, você manche o caráter de Deus, você coloque o caráter de Deus à prova, dizendo que Deus faz acepção de pessoas, dando a fé a uns e a outros não. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.